Um incêndio de grandes proporções causado por uma explosão atingiu no início da tarde a empresa Vale Fertilizantes em Cubatão. Outras empresas do polo industrial e o bairro Mantiqueira, em Santos, tiveram que ser evacuados. A repórter Jéssica Santos saiu do local agora há pouco e atualiza as últimas informações. Nesse momento, a fumaça está diminuindo, mas o incêndio continua, segundo o Corpo de Bombeiros. Nós estamos a cerca de 500 metros do local, na Avenida Plínio de Queiroz, que está bloqueada no Parque das Indústrias em Cubatão. Não há informações sobre vítimas. Essa avenida dá acesso à área industrial. A explosão teria começado um pouco depois das 3 horas da tarde e a substância, segundo o Sindicato dos Químicos, é nitrato de amônio e estava armazenada em um dos 4 polos da Vale Fertilizantes. A nuvem de fumaça amarela, quase abóbora, pode ser vista de vários pontos da região. Também não há informações sobre o que teria causado esse incidente. Equipes do Corpo de Bombeiros de Cubatão, Santos, São Vicente e Guarujá foram deslocadas até aqui. A Vale e empresas que ficam próximas foram evacuadas. Os moradores da comunidade da Mantiqueira, que fica próximo ao local, tiveram que deixar suas casas. Segundo a Prefeitura de Cubatão, uma equipe da Defesa Civil está no local acompanhando a ocorrência. A CETESB informou que a nuvem de fumaça se desloca para a região do Vale de Mogi, contrário à área habitacional. Segundo a Ecovias, a Cônego Domênico Rangoni está bloqueada nos 2 sentidos, a partir do quilômetro 248. A interdição foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Policiamento Rodoviário. Jéssica Santos, de Cubatão. E a repórter Jéssica Santos também conversou com o presidente do Sindicato dos Químicos da região sobre o nitrato de amônio. A informação que temos até agora é que o incidente se iniciou por uma correia transportadora no armazém de nitrato de amônio. Só que o nitrato de amônio é uma fábrica de fertilizantes e não é só fertilizantes, não é só comida de planta, ele é matéria-prima para explosivo também. Como que é essa substância? A queima dela, ela produz um óxido nitroso que não pode ser respirado, é altamente contaminante, ele pode provocar queimadura no pulmão, tudo. Então ele tem esse aspecto, né? Uma substância perigosa. É perigoso. O nitrato de amônio, dependendo do volume, nossa, ele pode ocasionar um incidente de graves proporções. Eu não tenho ideia do volume que está armazenado lá. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora o engenheiro e professor aqui da Unisanta, Hélio Lopes. Professor Hélio, boa noite. É sempre uma satisfação recebê-lo, professor, mas estava comentando, a última vez que nos encontramos, lamentavelmente, foi também para falar de um incidente na época envolvendo a Local Frio lá no Guarujá. E agora, mais uma vez, a Baixada se vê envolvida num acidente com proporções que acabam assustando, né, a população. O senhor estava lá em Cubatão, inclusive, esteve lá ontem, estava hoje no momento do incidente, professor? Exatamente, até por uma questão que não era essa, né? Estavam tratando de outros assuntos ambientais, estava na CETESB, quando, inclusive estava na parte de dentro da CETESB, quando houve a explosão. Eu senti que era uma explosão, porque houve uma trepidação muito grande na porta, né, no prédio, e logo na sequência nós já sabíamos que era na unidade da Vale Fertilizantes, que fica ali na região do Jardim São Marcos, né, antiga Vila Parede, aquela região. Tá? E toda essa emissão aí que nós estamos vendo, em parte ela é proveniente da própria unidade de nitrato de amônio, que são essas fumaças mais brancas e a mais preta também, e a fumaça castanha, ela é proveniente da unidade de ácido nítrico, que produz a matéria-prima para a unidade de nitrato de amônio. Então, o que nós vemos aí são óxidos de nitrogênio, NO, NO2, NO3, lançados na atmosfera, que terão consequências ambientais. Tem alguma toxicidade essa fumaça, professor, ou não? Sem dúvida, é uma fumaça altamente tóxica, né? Ela, quando a pessoa tem contato, a pessoa com o sistema respiratório, ela acaba provocando uma acidez e no sistema respiratório superior, a pessoa pode ter um edema de glote, vai inchar a glote e pode morrer por asfixia. Nós vimos, já foi confirmado qual foi o produto efetivamente ou não? Nós vimos falar em nitrato de amônio aí. O produto nítrico também. O produto é o nitrato de amônio. É o nitrato de amônio. Aonde ocorreu o evento é no armazém da unidade de nitrato de amônio. Sim. O que nós estamos vendo ali queimando é
o nitrato de amônio. Porém, a outra fumaça, que é a mais laranjada, essa que a gente está vendo aí agora. Ela é o óxido de nitrogênio. Esses óxidos, eles são produzidos numa unidade que é a unidade de ácido nítrico, que comprime o ar atmosférico, reage, formando os óxidos de nitrogênio, que depois vão ser transformados em ácido nítrico e são bombeados para a unidade de nitrato de amônia, que junta com a própria amônia que é produzida nesse complexo, formando o nitrato de amônia. São compostos químicos que são utilizados. A fábrica da Ultrafértil, ela produz fertilizantes, produz o ácido sulfúrico, que é matéria-prima para a produção de fertilizantes, produz o ácido fosfórico, que utiliza também o ácido sulfúrico, o DAP, que é o fosfato de amônio, produz o nitrato de amônio e produz o ácido nítrico, que é a matéria-prima para a unidade de nitrato de amônio. E algum desses produtos também são utilizados na produção, inclusive, de dinamite, né, professor? Quer dizer, aí fica preocupante, né, a situação. Sem dúvida, porque eu acho até pelo tempo de operação da Ultrafértil, ela teve uma boa segurança ao longo desses anos, são mais de 40 anos de operação. Porque nós já tivemos, assim, pegando o histórico, no âmbito mundial, nos Estados Unidos, explosão de unidade de nitrato de amônia, se realmente explodir, num raio de 20 quilômetros, praticamente ela destrói tudo. Então, o que nós vemos aí foi uma pequena explosão, não foi nada de grande porte, mas que causa um incômodo. Já se sabe o que causou essa explosão, professor? Não dá para saber? Olha, as informações que a gente tem, a princípio, é de que ocorreu no armazém de nitrato de amônio, numa correia transportadora. Normalmente esse produto é um pouco microscópico, acaba ficando impregnado em correias, precisa ter uma manutenção constante. Um outro fato, você colocou aqui muito bem, que o próprio presidente do sindicato também coloca, é que o nitrato de amônio, ele não é somente utilizado como fertilizante, ele é matéria-prima para a produção de explosivo. Se você unir o nitrato de amônia com um produto orgânico, um óleo, ele acaba gerando a dinamite. Tanto que um dos monitoramentos importantes que são realizados na Ultrafértil no próprio armazém de nitrato de amônio, evitar respingos de óleo da pá carregadeira, porque você tem todos os ingredientes ali, você tem o nitrato, tem a pá carregadeira que tem óleo, combustível, e óleo lubrificante, que acaba caindo, e tem a fagulha do cano de escapamento. Uma fricção ali que causa uma fagulha. Então, isso tudo são elementos que precisam ser monitorados para que não ocorra nenhum acidente. A resposta das autoridades ao acontecimento foi a esperada, professor? Não, foi esperada. Logo estava lá, então rapidamente eu já verifiquei o PAN se movimentando, sirene, tudo, foi muito rápido, eles se locomoveram rápido para o local. Só que esse é um evento que é difícil você controlar, né? E tem os aspectos ambientais também. Você tem a poluição do ar, mas nós vamos ter aí na sequência, e amanhã que nós vamos ver isso realmente, como foi feito aqui no caso da Ultracargo, você está jogando água, o nitrato é extremamente solúvel em água, isso acaba indo para os corpos d'água da região, aí você tem uma injúria nos elementos ali, compositores, enfim, decompositores daquele ecossistema, tem os peixes também, tem a vegetação, por exemplo, esse óxido de nitrogênio que nós estamos vendo, ele na atmosfera, isso é um poluente primário, ou seja, ele está na atmosfera na forma que ele está sendo gerado. Porém, ele reage com os próprios constituintes da atmosfera e também ele é decomposto por uma reação fotoquímica, pela própria luz solar, gerando ozônio. E o ozônio também vai aumentar naquela região. E com isso nós vamos ter também um incômodo pelo ozônio, né? Ele é altamente
fitotóxico também, como o ácido, como o óxido de nitrogênio, mas ele é um oxidante enérgico. Ele vai atacar as vias respiratórias superiores, né, a mucosa dos olhos e tudo mais. Então, nós vamos ter esse problema também naquela região. Professor, não dá para quantificar quais os prejuízos ambientais, mas nós teremos prejuízos ambientais com certeza. Nós já estamos tendo prejuízos ambientais, né? Porque isso na atmosfera, ele vai aumentar a concentração de ozônio na baixa camada da atmosfera, que a gente é um paradoxo. O ozônio, a gente quer que ele exista lá em cima, a 10, 12 quilômetros de altitude, porque ele impede a penetração dos raios ultravioleta. Mas aqui embaixo, ele tem que ser com uma concentração baixa. Quando você aumenta através de um acidente tecnológico como esse, você acaba gerando um problema ambiental maior. Qual a indicação para as pessoas, nesse caso, que tiveram contato com essa fumaça? Procurar aí uma unidade médica, alguma coisa, professor? Procurar um ambulatório, um médico, né, uma UPA, enfim, fazer uma inalação. Né? Aí depende de cada caso, é um caso, né? Mas se a pessoa estiver se sentindo com incômodos respiratórios e tudo mais, eu acho que tem que procurar imediatamente. Agora, sem dúvida nenhuma, além dos prejuízos ambientais, também prejuízos econômicos, né, professor? Porque houve uma paralisação lá das indústrias, inclusive do entorno, né, da Ultrafert. Como todo acidente, né? Inclusive o canal, né, do posto também foi fechado. A legislação ambiental, você colocou bem, ela não leva só em consideração se houve morte, isso, aquilo. Ela leva o próprio artigo do regulamento da lei aqui no estado de São Paulo, se houve prejuízos à comunidade, a prejuízo à segurança, o uso e gozo da propriedade. Por exemplo, o bombeiro, a CETES, já pediu para bloquear a estrada. Isso é o quê? Um prejuízo a uma atividade normal da comunidade. A comunidade está se locomovendo de um lado para o outro, né? Alguém está assistindo a aula, é obrigado a suspender a aula, que é uma atividade normal da comunidade. Então, só aí já há uma infração às legislações ambientais. Aí vem as consequências maiores, que são os prejuízos mesmo, mortandade de peixe, queima da vegetação, morte de pássaro. Imagina quantos passarinhos não estão morrendo nesse momento ali. Né? Professor, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco aqui. Espero da próxima vez que o senhor vier conversar com a gente fale de assunto mais amenos, né, professor? É difícil, que coordena a engenharia de segurança do trabalho. É verdade, né? É que o senhor também está ligado a essa área, né, professor? Está ligado à questão de análise de risco, só aparecem essas coisas. De qualquer forma, muito obrigado mais uma vez por abrilhantar aqui que agradeço essa nossa edição do Radar Regional. Obrigado a você. Obrigado, professor.